Olá, mais uma vez, louva a Deus por nos dar essa oportunidade de juntos estarmos aqui e meditarmos na sua palavra. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o livro de Jó, Poder Transformador do Sofrimento. Eu quero dar continuidade na sequência do último programa, onde estávamos vendo sobre 6 pontos importantes sobre o livro de Jó, 6 lições que aprendemos nesse livro. Eu quero citar algumas que já foram ministradas e quero seguir naquelas que ainda não foram ministradas aqui, não foram expostas aqui. Porque este livro, ele trata do assunto da teologia do sofrimento. É difícil para muitos entender isso, aceitar isso. Porque hoje nós pregamos contra isso. Porém, quando você abre a Bíblia com seriedade e responsabilidade, você vai ver que nós sofremos. O povo de Deus sempre sofreu. Nós enfrentamos em nossas comunidades muitos sofrimentos, muitas lutas. São questões complexas, elas não podem ser tratadas dentro de uma superficialidade. Essas questões devem ser tratadas com honestidade, com seriedade, com respaldo da palavra, para que nós sejamos encorajados a viver nossa vida com dignidade, com testemunho. Quando você estuda a biografia dos homens de Deus, quando você estuda a história de homens e mulheres piedosas, você vai ficar assombrado com tantos sofrimentos, tantas lutas que eles passaram. Imaginar que um homem como John Owen, um puritano, um dos homens que particularmente eu tenho um profundo apreço pelos seus escritos, pela sua história, pela sua biografia. Imaginar que aquele homem, John Owen, que escreveu tantos livros com assuntos gloriosos, ele teve uma experiência onde ele perdeu seus 11 filhos. Seus 11 filhos morreram. Como você pode suportar isso? Entender isso? Spurgeon, aquele que foi considerado por muitos o príncipe dos pregadores, ele sofria com uma profunda depressão. Ele sofria com uma doença nos rins. Ele sofria com a doença de gota. Alguns dos seus biógrafos disseram que 1/3 da vida de Spurgeon ele passou acamado. Ele tinha uma esposa que vivia acamada e doente. Agora, como você pode imaginar isso? Estou falando apenas de 2 homens de Deus. E quantos, como você que está me ouvindo, sofre em experiências cíclicas? E entender isso. Entender isso de uma maneira triunfante. Entender isso com o coração de adorador. Então lembre-se, eu coloquei alguns pontos no último estudo e quero concluir isso hoje. O primeiro ponto que eu coloquei é que há um inimigo que nós não podemos ver, porém ele é real. Você vai ver isso no livro de Jó, no capítulo 1, Satanás aparece. Depois, na experiência do sofrimento, ele não está ali presente, aparentemente, mas ele é real. Foi ele que causou tudo aquilo, debaixo da permissão de Deus. O segundo ponto, suportamos provações que julgamos imerecidas, porém elas são permitidas. Nós julgamos não merecer, porém Deus permite. E Deus permite porque tem propósito. Deus tem caminho. O terceiro ponto, nunca poderemos explicar o mistério da insondável vontade de Deus. Entender por que é a vontade de Deus. Por que Deus permite, segundo a sua vontade, que nós soframos. O quarto ponto, e aqui eu quero tocar. Sofremos consequências que não esperávamos, porém são necessárias. Consequências de erros, de decisões, de escolhas. Nós colhemos muitas consequências de pecados, sim. Isso vai trazer sofrimento? Sim. Você pode dizer, mas as coisas velhas não passaram? Sim, as coisas passaram, não as consequências dos nossos erros e escolhas. Deus perdoa os nossos pecados, porém não imputa as consequências. E muitas dessas consequências trazem sofrimentos. Mas isso não é motivo de derrota nem de fracasso. Você precisa entender que Deus, de uma maneira misericordiosa, ele vai se revelar em meio a todas essas consequências. Ele vai trabalhar, ele vai forjar o seu caráter, ele vai te transformar. Um outro ponto, há um plano que nós não compreendemos, porém saberemos que ele é o melhor. Você entender isso faz parte da sua espiritualidade e do seu crescimento. É entender que é um plano que você não compreende, que você não vai entender.
Você não vai entender por que Deus vai te levar a perdas. Por que Deus vai permitir situações difíceis, lutas, dores. E depois você descobrirá que foi o melhor. Como Deus pôde se mover em situações tão difíceis que você não compreendeu? Porém, você depois experimentará a vitória de Deus na sua vitória. E por último, temos uma visão restrita do tempo. Este é o grande ponto aqui. Nossa visão de tempo é muito curta. E você tem que compreender que nós somos chamados para ter uma visão de eternidade. Vamos ver todas as coisas dentro da eternidade, dentro da perspectiva eterna, do propósito eterno de Deus. E não apenas dentro do tempo e das circunstâncias que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, que Ele fale de maneira poderosa ao teu coração. Deixo a todos vocês um grande abraço. Fique na paz. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.